Bom dia, boa tarde. Vamos fazer nossa microaula virtual sobre o tema da felicidade hoje. A primeira aula que a gente fez foi sobre filosofia, o conceito de filosofia, para a gente justamente poder começar de novo, que é isso que a gente faz com filosofia, a gente começa a pensar tudo de novo. E na segunda aula eu falei sobre ética, para que a gente tivesse um conceito geral de ética, a partir do qual também a gente começa a se entender, começa a construir um diálogo, porque o diálogo é um processo longo. E hoje achei que seria muito bom a gente poder falar desse conceito de felicidade, no momento em que todos nós estamos sofrendo muito, em que nós estamos vivendo uma espécie de infelicidade nacional, uma infelicidade coletiva. A infelicidade tem atingido, tocado a todos nós em gradações diferentes, mas a gente pode dizer que a infelicidade é a nossa experiência comum nesse momento. Então, nos próximos minutos, eu vou tentar colocar para vocês algumas questões sobre o tema da felicidade, para ver se isso nos ajuda também a suportar esse momento e fazer desse momento também uma etapa de transformação para um outro, né, que há de vir. E queria então partilhar umas questões aí com vocês. Obrigada por quem tá ligado e bem-vindos, bem-vindas a todos. Então, a felicidade é um dos conceitos mais ricos, mais caros da história da filosofia. Se a gente vai à antiguidade clássica, né, que é um lugar onde a gente pode ir, sei lá, por exemplo, na Ética Nicômaco, que eu citei na semana passada para falar de ética. Aliás, eu citei a palavra felicidade nesse livro, que é um livro de 4, 5 séculos antes de Cristo. A felicidade é colocada com um termo que em Aristóteles é a eudaimonia ou eudaimônia, depende de como as pessoas querem pronunciar, porque grego arcaico ninguém sabe muito bem como que se pronuncia. E a eudaimonia, ela é uma virtude, a virtude de todas as virtudes. Virtude no sentido de ser aquilo que faz o ser humano ser especial, se realizar no contexto da natureza, no contexto da existência, no contexto da cultura, da melhor maneira possível. Então, a felicidade seria aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente busca e aquilo que a gente quer, na visão do Aristóteles. E seria uma categoria da ética, porque para a gente poder alcançar a felicidade, nós precisaríamos justamente fazer todos os esforços da nossa vida, todos os esforços ao nosso alcance e aqueles também que estão além do nosso alcance, para nos tornarmos seres felizes. Agora, o que era ser feliz na visão do Aristóteles nesse texto? Ser feliz é viver uma vida, vamos chamar assim, equilibrada, na virtude do meio termo, né, da mediania, do estar nem no extremo da euforia, nem no extremo da desgraça, né, no extremo de uma alegria alucinada, do ter tudo, da ideia de algo total e absoluto, e nem também na profunda miséria. Então, a ideia de estar no meio do caminho, de poder viver entre o medo e a temeridade, encontrar a coragem, entre a tristeza e a alegria, encontrar a paz de espírito, e no fim do processo encontrar a felicidade como, a gente pode dizer assim, uma construção. Bom, eu estou citando esse texto do Aristóteles, depois vocês podem ler e vocês podem fazer muitas interpretações e discutir com muita gente, ler os especialistas. Qual é o meu objetivo a falar disso? Recuperar o conceito de felicidade que está inscrito dentro da própria história da ética e do campo da ética. Então, isso é o que é mais importante para a gente hoje, a gente entender que a felicidade precisa ser reconquistada, sendo recolocada nesse lugar, no campo então da discussão, da teoria, do questionamento sobre aquilo que nós estamos nos tornando, aquilo que nós podemos ser, aquilo que a gente está fazendo uns com os outros, e também tudo isso então que diz respeito à nossa existência em conjunto, né? Enquanto somos seres que vivemos e convivemos uns com os outros. Bom, nesse sentido, então vejam, a gente inscreve a felicidade dentro da ética, e nessa medida também podemos compreender que a felicidade por
está inscrita na ética, imediatamente ela também está inscrita na política. Em que sentido? A felicidade, quando a gente fala de ética, a gente está falando muito sempre de uma perspectiva particular, de uma perspectiva individual. Eu já vou mostrar para vocês também porque que isso é maravilhoso de ser feito e ao mesmo tempo como isso pode trazer problemas, né? Mas se a gente pensa a felicidade como uma categoria política, aí a gente resolve os problemas que a gente vai encontrar na ética, que eu já vou explicar melhor como é que funciona. Mas qual é a questão? A gente precisa entender que a felicidade é uma categoria política no sentido de que não é possível a gente ser feliz sozinho. Não é possível a gente ser feliz num sentido abstrato. A felicidade é uma categoria ética no sentido de que todo o nosso imaginário, toda a nossa construção da felicidade depende também do lugar, do mundo, do contexto no qual a gente habita. Então, se a gente pensar de um ponto de vista muito individual no que é a felicidade, dificilmente a gente vai conseguir compreendê-la. Estou falando isso também pensando que muita gente tem dificuldade com o conceito de felicidade e existem muitas tergiversações e discussões também em torno disso, e que a dificuldade que a gente tem com esse conceito diz respeito justamente ao fato de que nós temos dificuldade de compreender a sua inscrição na esfera política e de compreender que a felicidade não é uma substância nesse sentido, não é algo metafísico. A felicidade não é uma coisa que vai nos acontecer, ela não é um mistério, nem um milagre. A felicidade é uma construção que diz respeito ao que nós fazemos uns com os outros e que vem a se constituir como sociedade, que vem a se constituir como cultura e que a gente pode dar o nome genérico de política. Política pensada não no sentido partidário, não no sentido burocrático, mas no sentido do lugar humano, da condição humana que nós ocupamos. Eu queria voltar um pouquinho para a gente poder fazer esses nexos no conceito de felicidade do Aristóteles, porque quando ele fala da palavra eudaimonia, e vocês lembram que eu falei para vocês na primeira aula que é importante a gente prestar atenção nas palavras quando a gente fala de filosofia, né? Então, quando ele fala de eudaimonia, o que é essa eudaimonia, né? Por que colocar esse termo? Ou em que sentido que esse termo pode ser interessante para a gente? A eudaimonia, ela é uma palavra que carrega o eu, que significa algo relacionado ao indivíduo, e algo, portanto, particular, mas carrega um radical, que é o daimon, que na antiguidade clássica significava algo como vamos dizer assim, uma espécie de anjo, demônio, um ser, enfim, um ser que eu acho muito mais interessante de definir como sendo uma alteridade. Então, aquela alteridade, aquele ser que há dentro de mim, que sou eu, mas, digamos, é muito mais o meu outro que está em mim e que se relaciona com o meu eu. Então, na verdade, seria o meu eu num espelho que não é exatamente o meu próprio eu, mas aquilo que mostra quem eu sou. Isso, digamos, pode ficar um pouco complexo ou confuso, mas significaria basicamente o quê? Que eu tenho um outro dentro de mim, que eu tenho uma alteridade que me habita. E que a felicidade, nesse caso, teria relação, enquanto eudaimonia, com a minha capacidade de me relacionar com o outro em mim. Em outros termos, isso significaria a minha capacidade de não estar alienado de mim. Porque à medida que eu perco o meu outro, à medida que eu perco a dimensão do meu próprio outro, eu perco a dimensão também de toda a alteridade com a qual eu posso me relacionar. Então, a minha experiência com a alteridade pode ser a alteridade, digamos, da natureza, da cultura, da outra pessoa, pode ser sempre uma experiência de abismamento, mas eu não tenho condições de me conectar a essa alteridade se eu não tiver introjetado essa instância, a qual os gregos davam o nome, então, de daimon. Sócrates fala muito dele, e isso aparece, então, nessa formulação que está nessa obra da Ética Nicômaco do Aristóteles. Então, vamos pensar, a felicidade seria uma capacidade de eu me encontrar comigo, de eu me relacionar comigo, com essa instância que dentro de mim
não é simplesmente o meu ego, não é, portanto, não é o meu eu, no sentido de ser um eu fechado, estanque, só é o meu eu à medida que esse eu está espelhado num outro, que eu introjetei. E nesse sentido, eu preciso, para poder viver a felicidade, me desalienar. E desalienar significa poder fazer justamente esse espelhamento, que em outros termos significa refletir sobre si mesmo. Por isso que para os filósofos da antiguidade, a felicidade era algo que se conquistava através da filosofia, através do pensamento ultra qualificado, esse pensamento que é cuidadoso, esse pensamento que se debruça sobre si mesmo. Eles acreditavam nisso, e eu acho que não é uma coisa tão distante do que a gente faz hoje em dia. Quando você vai para um consultório de psicanálise, você vai em busca da sua felicidade, da mesma maneira que quando você vai para uma igreja, você vai em busca da felicidade. Quando você vai na cartomante, quando você vai fazer um mapa astral, quando você vai no shopping, no fundo, o que você está buscando? Você está buscando um encontro com você mesmo. Só que, qual é o problema? O problema é que a gente se perdeu. O problema é que esse encontro que a gente busca com a gente mesmo nos foi roubado por meio de várias técnicas estabelecidas por sistemas de opressão. Vamos dizer, por sistemas ideológicos e sistemas que são econômicos e que são políticos. A gente pode dizer, eu não avaliaria agora como deveria ser a felicidade no feudalismo, mas vamos dizer, no capitalismo, que a gente conhece bem melhor, até porque a gente está ainda sob um regime capitalista, há várias categorias de opressão que são colocadas para a gente como se elas fossem categorias da felicidade. Então, por exemplo, a riqueza, por exemplo, o consumo, por exemplo, a própria beleza. A gente pode pensar que todas essas categorias, na verdade, aquilo que é colocado para nós como uma exigência, né? Então, a exigência de ser bonito, de ser bem-sucedido, de ser rico, ou coisas do tipo, essas exigências, na verdade, elas conspurcam a nossa própria relação com a felicidade. Elas são exigências alienantes que nos afastam de nós mesmos. Então, para eu poder ser feliz, se eu penso a felicidade como uma conquista da minha própria alteridade, essa conquista advém da minha busca por mim mesmo, que implica uma busca pelo outro, mas não uma busca imposta pelos sistemas de opressão. E por isso, esses sistemas de opressão, eles, de modo geral, esvaziam, como eu já falei na semana passada ao falar de ética, esvaziam o nosso pensamento, porque nos oferecem pensamentos prontos, ideias prontas, conceitos prontos, esquemas previamente estabelecidos para que a gente pense sempre igual, na mesma coisa, e daí vem também um desejo. Esses sistemas também, eles nos esvaziam emocionalmente, nos dão também uma ideia do que deve ser pensado previamente. E esses sistemas também nos dão uma espécie de ação pronta. Então, a ação do consumir, produzir e consumir, né? A ação, ela mesma se torna uma forma de consumo, e o consumo é a única ação que você pode ter. Isso é também reconhecer. Alteridade, outro que preciso conquistar uma forma de eu não seja submetido, na qual eu não seja obrigado àquilo que o sistema de opressão diz que eu devo ser. Em termos simples, esse sentido da eudaimonia, que ela tem a ver com o encontro de um eixo, quer dizer, o que me coloca inteiro, o que me coloca dentro de mim, e o que me faz viver em mim mesmo, ou seja, estar em mim e não estar fora de mim. O sistema enlouquecido, o modo de existir alucinado que a gente vive hoje, essa sensação de distopia, de loucura coletiva, tem justamente a ver com essa ideia, com essa, vamos dizer assim, com essa constituição dessa grande alienação, né? De a gente viver fora de nós mesmos, né? De cada um viver fora de si, como se tivesse alucinado, né? E nesse sentido também estar alienado, né? Como um louco, vivendo como um louco, não
como uma pessoa que se encontrou consigo mesma, que está em si, que é capaz de se autocompreender. Acho que isso também é um jeito da gente pensar essa felicidade. Outro aspecto que eu queria tocar com vocês para que a gente possa pensar nisso tudo é que a felicidade ela foi transformada numa espécie de mercadoria e ela foi, vamos dizer assim, plastificada, né? Ela foi embalada, né? para venda. Então, as propagandas mostram muito isso, né? Todas as propagandas lidam com a ideia, tem sempre um pano de fundo de uma felicidade pronta que você compra com qualquer tipo de produto. Então, vende-se a segurança, vende-se a beleza, vende-se a alegria. Todo tempo a gente vê assim um pano de fundo geral de felicidade relacionado a qualquer outro tipo de mercadoria. É como se a própria felicidade fosse a medida de todas as outras mercadorias. Mas isso também é uma felicidade que vem de fora, é uma felicidade que está organizada, digamos, a partir de uma régula, né, de um regramento, chamemos assim, do que a gente pode chamar de razão publicitária, que é ideológica e que a gente precisa superar. E que rompe, quando vem pronta, né, quando essa felicidade vem pronta e é jogada sobre nós, como um imperativo externo e opressor, ela rompe justamente com a ideia de felicidade como promessa, como potencialidade. Ao se oferecer pronta, ela pesa sobre nós e ela inviabiliza justamente que a gente se conecte com um aspecto super fundamental dessa felicidade eudaimônica que eu estava falando antes, que é essa felicidade como autodescoberta e como invenção de si. Então, uma felicidade que tem a ver com a criatividade, com a possibilidade de se inventar e de inventar a sua própria narrativa para a vida, sem precisar ficar copiando e colando as narrativas que já foram pré-estabelecidas pelo sistema, seja ele racista, seja ele patriarcal, seja ele capitalista, seja ele especista, seja ele também capacitista, né, que impõe para as pessoas regras de pensamento, de sentimento, de emoção e de conduta, coisas que a gente deveria poder superar. Um outro aspecto, e para a gente finalizar, hoje eu vou dar uma aula mais curta, né? Acho que a semana passada ficou longa demais e talvez tenha ficado cansativa. Mas um outro aspecto para a gente finalizar, que eu queria colocar, é que a felicidade, ela pode voltar a ser, e eu acho importante que seja, uma categoria importante nas nossas vidas, mas para além, ela precisa ser esses sequestros, melhor dizendo até, né? Mais do que julgamentos, a gente precisa discernir sobre a felicidade para que ela deixe de ser um objeto sequestrado, né, pelo sistema de opressão. Então, e pelo sistema capitalista que nos conduz, que é o grande sistema de opressão que inclui o racismo, o machismo e por aí vai, e que destrói justamente a nossa potência de felicidade. Então, eu acho importante a gente recuperar a felicidade, mas como? Para além da sua plastificação e como uma potência contra essa depressão de massa que a gente está vivendo hoje em dia. Há uma depressão de massa, né? Uma depressão que é cívica, uma depressão que no Brasil a gente está vivendo em nível nacional e uma depressão com a qual a gente precisa romper. Mas a gente não vai romper isso também de um ponto de vista individual, em que pese a importância do lugar individual, em que pese, evidentemente, que nós estamos cada um fazendo a experiência de si mesmo, isso é óbvio e elementar. É absolutamente fundamental que a gente compreenda que para a gente sair dessa depressão de massa, a gente tem que voltar à felicidade como categoria política. A nossa própria relação com a coisa chamada felicidade, que é, digamos, uma forma de dar à nossa sociedade, ao nosso país, à nossa cultura. Então, se a gente pensar a felicidade como uma categoria ético-política, e não mais como uma categoria do narcisismo, acho que nós tendemos a
a salvar a própria felicidade e também encontrar caminhos para a sua construção que nos ajudem mais, que realmente a efetivem, que realmente a concretizem. Por quê? Porque a felicidade que é vendida, e essa que foi transformada em mercadoria, ela é uma felicidade abstrata. É óbvio, gente, que nós nunca vamos encontrar felicidade porque a gente comprou alguma coisa. A felicidade, ela é algo relacionado, como diziam os gregos antigos, à vida justa, a uma vida justa que não vai ser vivida nunca isoladamente. Então, para eu poder ter uma vida justa, eu preciso viver junto com os outros. Essa uma maneira justa. Nesse sentido, a gente precisa retirar a felicidade do campo das ao qual ela foi rebaixada. Então, as próprias redes sociais, acho que é uma questão para nós, né? Como viver com as redes sociais de maneira construtiva. E uma felicidade aqui também, porque eu acho que é possível, só se a gente conseguir, ao mesmo tempo, romper com essa ideia de narcisismo, né? Quer dizer, as redes como a produção de mercadoria que vende para todos nós diariamente a mercadoria. Em outras palavras, nós precisamos romper com a indústria cultural da felicidade e voltar a pensar uma felicidade filosófica. Nesse sentido, sabem quem é o cidadão infeliz? Todos nós que estamos nesse momento sofrendo, somos pessoas que tendemos à felicidade. Por quê? Porque estamos sofrendo porque queremos ser felizes. Estamos sofrendo porque vemos o sofrimento dos outros e sentimos compaixão. Porque temos empatia com os outros, então estamos sofrendo. Estamos sofrendo porque vemos a injustiça que se abate sobre nós. Estamos sofrendo porque vemos que a sociedade podia ser melhor, que a vida podia ser melhor e, no entanto, ela não tem sido assim. Agora, quem é o infeliz? O infeliz não somos nós. Sabe aquele infeliz que a gente fala no cotidiano, na no coloquial, né? A gente fala esse é um infeliz. O infeliz é aquele sujeito que não conseguiu se conectar com a sua própria infelicidade, com o seu próprio sofrimento, com a sua própria dor. Nós que sofremos podemos ser felizes, mas existem pessoas são as pessoas que não podem ser felizes, que costumam produzir também a infelicidade das outras. Infelizmente, essas pessoas às vezes chegam ao poder e essas pessoas destroem a felicidade possível. E vejam, nesse sentido, destroem a felicidade também politicamente, de maneira burocrática, de maneira indigna, evidentemente, destroem uma nação e a sua própria felicidade. Ficam aí, queria dizer isso para vocês hoje, ficam aí várias questões, várias possibilidades. Queria colocar para vocês a felicidade apenas como uma categoria, nesse sentido ético-política, para nos inspirar a pensar potencialidades. E no próximo encontro eu vou continuar falando de coisas que eu vou lançando aí no meio e que precisam ser melhor esclarecidas, mas o nosso diálogo vai se construindo também no tempo do pensamento, que requer nossa atenção, nosso cuidado, a nossa semana para poder refletir, para poder agradecer a vocês, um grande beijo para todo mundo e até a próxima.